seja bem-vindo ao Saúde Você. E é nesse clima de festa. Gente, vir para o programa Melhores é maravilhoso. A energia desse programa é sensacional. Mas chegou a hora que a gente fala daquilo que nos faz bem, que é cuidar do nosso bem mais precioso, que é a saúde. E hoje nós vamos falar de tireoide com ela, que está um luxo hoje. Doutora Débora Viana, tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Gente, a doutora Débora é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Agora é o seguinte, doutora, a gente vai falar de um tema que é tireoide. Antes da primeira pergunta, eu quero saber o seguinte. A incidência de tireoide é mais em mulheres ou em homens? É muito maior em mulheres, né? Então, na verdade, assim, a tireoide, ela é um órgão do corpo que todos nós temos, né? Fica nessa região aqui do pescoço. E a incidência do câncer de tireoide é mais ou menos 11 vezes maior na mulher do que no homem. Nossa, mulher sofre, então, né? Mulher sofre, sofremos. Mas nem tanto assim, porque o câncer de tireoide de todos os cânceres do mundo é o que é mais fácil de tratar. Então, uma cirurgia trata e trata muito bem. E, além de tudo, tem o melhor prognóstico, quer dizer, o melhor sucesso com o tratamento, né? A gente tem aqui no Brasil mais ou menos 11.800 casos novos em mulheres por ano. Em homens, em torno de 1.800. Nossa, então, uma diferença significativa, é uma diferença né? significativa, sim. Bom, a gente sabe que muitas pessoas sofrem com a tireoide e, infelizmente, algumas precisam tratar do câncer de tireoide. Exatamente. Né? Então, já evoluiu. O que é o câncer de tireoide? Então, o câncer é uma neoplasia maligna. Então, qual que é a capacidade que o câncer tem? Então, é o seguinte, nós temos uma célula que sofre uma mutação, quer dizer, ela dá errado, e começa a se dividir e crescer. Isso é um câncer. Ele vai ter a capacidade de invadir os órgãos ao redor e a capacidade de sair daquele órgão e ir para outros lugares. A diferença entre os cânceres na tireoide, em todos os órgãos, é em que momento dessa evolução você pega. Então, se você pega essa lesão pequenininha que começou a se dividir, nosso tratamento é mais fácil. Se a lesão cresceu e conseguiu sair de lá e ir para outro lugar, é um tratamento maior que a gente vai precisar. A gente sempre fala em prevenção, por isso é importante você perceber qualquer coisinha, ter um acompanhamento. Mas antes da gente entender os sintomas, até para poder observar em casa, doutora, o que leva uma pessoa a ter o câncer de tireoide? As causas. As causas. Então, nós temos primeiro as causas genéticas, né? Então, existem os cânceres de tireoide familiares. Então, é aquela família que a família inteira vai ter um câncer de tireoide. Isso é mais raro, é menos prevalente e nós temos mais do que tudo, é o câncer aleatório da tireoide. Então, você não fez nada de errado e vai adquirir um câncer de tireoide. Esse câncer aleatório, o maior fator de risco que ele vai ter é a exposição a uma radiação. Então, nós temos, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama e fez uma radioterapia, uma criança ou um adolescente que na infância tiveram um linfoma e aí tiveram que fazer uma radioterapia local, câncer de tireoide na fase adulta. Ou era muito comum antigamente se fazer muitos exames de imagem seriados em criança. Então, aquela criança que vivia em pronto-socorro o tempo todo fazendo exame de imagem. Então, aí na adolescência, o adulto jovem, hoje a gente está pegando essas crianças com cânceres de tireoide também. Então, é a radiação o mais importante. Nossa, criança. Sim, crianças. Bom, para a gente poder até ter a percepção em casa, quais os sintomas que a pessoa tem que observar e falar, eu preciso procurar um profissional? Na verdade, o grande problema do câncer de tireoide é que ele pode ser insidioso. Então, a primeira coisa é que você pode não sentir nada e ter um câncer de tireoide. Que é o assintomático. É o assintomático. Hoje é o tema mais falado, então as pessoas já estão até acostumadas com a palavra assintomático. Exatamente. Né? Então, por isso é a importância de sempre estar fazendo exames de rotina que vão identificando um nódulo na tireoide, vão identificando alterações cervicais. Além disso, é uma coisa importante, o autoexame da tireoide, né? Então, que você pode você mesmo fazer na frente do espelho. Então, pega um copo de água, toma um golinho. Ah, eu aprendi. Aprendeu. Aí você faz o teste na E frente aí do você espelho. vai na frente do espelho com o seu copinho e vai olhar aqui, nessa região aqui, que você passa a mãozinha e não sente nada. Quando você deglute, passa uma bolinha pela sua mãozinha. E aí vai ser o quê?
um nódulo que pode ser um câncer de tireoide. Então esse volume que é feito na frente do espelho, quando você engole, ele não é normal? Não é normal. Lógico que a gente tem o homem que tem o gogó, né? Que é a cartilagem tireoide, na verdade, não é a glândula tireoide. Medo, né? E a menina não é para ter nada nessa região. Então engoliu e tem uma bolinha que você nunca notou antes. Procura um cabeça e pescoço. Eu tenho muito medo de bolinha, assim, na boca. Tanto que, assim, quantas fotos, né? Quantos vemos a gente já não trocou. É impressionante. Doutora Débora, eu mando, gente. Eu faço vários closes da boca pra mostrar uma feridinha. Sim. Porque, às vezes, é uma lesãozinha. Ela pode evoluir para o câncer, né, doutora? A senhora que trabalha muito nessa área. Sim. Que a sua rotina recebe muitos casos de pessoas que com pequenas lesões estavam com câncer. Então, o importante é sempre, identificamos alguma coisa diferente, sempre procura um médico. Porque aí a gente consegue identificar, é infecção, é inflamação ou um câncer. Bom, eu tinha a pergunta aqui, que era do telespectador, sobre mais em homens e mulheres, porque realmente a gente tem histórico de que as mulheres têm maior incidência, a doutora respondeu. Agora, uma pergunta muito interessante, tem como evitar? Evitar não temos, né? Na verdade, vamos colocar assim, o câncer hereditário, a gente identifica, é uma família que tem o gene, sim. Aí nós operamos toda a família antes de o câncer aparecer, inclusive as criancinhas, os bebezinhos, né? Mas tendo o gene, tendo o câncer hereditário. O câncer aleatório, né, da tireoide, aí a gente não tem como fazer isso, evitar, mas nós temos como operar cedo esse paciente. Então é identificar, fazer o diagnóstico precoce, e aí sim, um tratamento precoce. Quanto mais precoce é o tratamento, menor é esse tratamento e aumenta muito a chance de cura. Eu estava fazendo, na verdade ontem até, eu faço biomedicina, e a gente estava fazendo uma matéria com o professor falando sobre exatamente o câncer, a hereditariedade do câncer de mama, câncer de ovário, citamos o caso da Angelina Jolie, e a gente estava entendendo realmente o problema. E o professor até falou uma coisa interessante, porque assim, existe a hereditariedade do câncer de mama, que é 5%, e a maioria, 90%, ele desenvolve por fatores externos. Olha que interessante. O que eu quero saber, na tireoide, como a gente tem os fatores externos e tem a hereditariedade, qual que acontece mais, a incidência maior? Sim, a hereditariedade é o fator menor que tem, né? Também é menor? Sim. Que são nessas síndromes, né, que eu falei, que são familiares, a família inteira tem o câncer de tireoide, né? E realmente é muito baixa essa incidência, então a gente coloca em torno de 5%, né? O resto dos cânceres de tireoide, todos, eles são os cânceres aleatórios que eu falei. É uma coisa boa, se você for parar para pensar, na questão da tireoide, porque o câncer que é o hereditário, ele é mais agressivo. Esse que é o que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? Então, ele é mais fácil de nós tratarmos, né? É menos agressivo, tem menos metástases, né? Então, quer dizer que sai menos da tireoide e invade outros órgãos. Então, nós temos uma capacidade mais rápida de um tratamento de controle, né, para esses pacientes. E uma das coisas que a gente estava observando, doutora, é o seguinte, isso estava sendo falado, e eu acho importante até alertar quem está em casa, quem está acompanhando aqui o Dias Melhores, o nosso quadro Saúde Você, porque as pessoas elas ficam tão preocupadas com a hereditariedade, e foi o que foi discutido ontem. Enquanto o que, na verdade, pode muitas vezes, e é realmente a maior incidência, são os fatores externos. É o estilo de vida que a pessoa tem que se preocupar. Então, o fato da hereditariedade, como você falou, lógico, tem que se preocupar, mas ainda é uma menor incidência. E hoje, você tem até rastreios genéticos, exames que possibilitam saber se a pessoa tem um diagnóstico. Antes de se desenvolver o câncer, mas só lembrando, apesar de, no pool de pacientes com câncer de tireoide, a menor parte ser hereditária, no paciente que tem o gene, nós chegamos a quase 100% de prevalência do câncer da tireoide. Então, se você tem, por exemplo, uma síndrome NEM, que é o que nós consideramos a mais importante, né, nós chegamos a 100% de câncer de tireoide nessas pacientes. Olha. Tanto que, dependendo de qual for a malformação que esse paciente dessa síndrome tiver, em crianças menores do que 1 ano, então não teve nem o nódulo ainda, nós temos que operar a tireoide dessa criança. É 100%? Fez um rastreamento genético, é hereditário. É 100% ter o câncer, porque é do gene. Depende do tipo de câncer que a gente está falando, depende do gene que a gente está falando. No caso da tireoide. Então, no caso da tireoide, então, um fatorzinho, um tipozinho deles é esse que é exatamente 100%. Por que eu coloco isso?
porque às vezes a pessoa está assistindo e aí vai entrar num pânico, né? De falar, meu Deus, eu já ouvi que alguém da minha família teve câncer de tireoide, tem um nódulo da tireoide, pronto, tenho câncer. Não é assim, né? Então nós temos que ter o diagnóstico da síndrome. Sim. Dentro dessa síndrome, a gente tem um pool que a gente pode ver de formas e expressões dessa doença. Então, aí, a depender de qual for a sua, sim, você vai ter o câncer e tem que ser tratado. Pergunta que não quer calar, todo mundo que está em casa acompanhando, normalmente a gente fala da prevenção, do bem-estar, qualidade de vida, mas a gente quer saber como trata, como que cuida, tem cura, como que funciona o tratamento, doutora? Então, a primeira coisa, o câncer da tireoide tratando-se, né, bem tratado, nós temos uma sobrevida de 98%. Significa que o tratamento deu certo em 98% dos casos. É uma estatística absurdamente alta, que nós não conseguimos dar isso para nenhum outro câncer do nosso corpo. Tanto que falam, né, se você... Lógico que ninguém quer ter, mas dizem que se você tiver um tipo de câncer, que seja de tireoide, porque o índice de cura realmente é elevadíssimo, né? Sim. E o tratamento é a cirurgia. Então, o tratamento básico do câncer de tireoide é a retirada da tireoide. Sim. Me pergunta, eu posso não operar a tireoide para tratar o meu câncer? Não, não pode. Seu tratamento é a retirada da tireoide. E aí a gente vai, é a tireoide inteira, é metade da tireoide, é a tireoide com esvaziamento cervical, quer dizer, retirada de linfonodos do pescoço. Aí vai ter a variação a depender do estadiamento que o paciente tiver. Quer dizer, em qual momento da evolução do câncer nós estivermos. Mas é cirúrgico. Doutora, você deu uma excelente notícia, que é o índice de cura nestes casos, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Principalmente quem está em casa, que tem alguém que está passando por esse momento, que está precisando tratar. Então, saiba que... e quanto mais cedo procurar um especialista para qualquer tipo de sintoma, você pode fazer a prevenção de uma doença que pode ser muito mais grave no futuro. Mas o câncer de tireoide tem cura, então a gente realmente precisa fazer avaliação clínica, procura aí fazer os exames em casa e fique sempre atento. Exatamente. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E quem quiser saber mais informações, acesse o portal programasaudevocê.com.br. Doutora Débora estará lindíssima, com muita informação de saúde para vocês. E a gente continua aqui com Dias Melhores.